Paz do Senhor. Hoje a mensagem é: o Senhor é meu pastor. O Senhor é o seu pastor, então nada te faltará. Amém? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, quando escreveu esse salmo, ele era um rei. Ele não tinha vergonha do passado, do emprego passado dele, que era um pastor de ovelhas. E ele fez essa metáfora de Deus ser o pastor dele, assim como ele era o pastor das ovelhas. Ele não deixava faltar nada para as ovelhas, ele dava comida, bebida, verdes pastos. Então ele sabia que Deus também cuidava bem dele como o supremo pastor. E Davi, ele começa falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar proteção, não vai faltar provisão, nem água, nem alimento. E Deus vai cuidar dele. A preocupação de tudo é de Deus. Davi, como ovelha, só tinha que olhar para Deus. Pelo menos era isso que ele via, né? Ele estava lá com as ovelhinhas. Ele via que as ovelhinhas não sabiam de nada, as ovelhinhas não sabiam como procurar comida. As ovelhinhas não sabiam como ir para lá e para cá para procurar água. Quem tinha que se preocupar com isso era Davi. Davi tinha que procurar os campos verdes para as ovelhas. Davi tinha que conduzi-las, protegê-las dos animais selvagens. Então Davi sabia que ele também podia contar com Deus como seu supremo pastor, que ele ia à frente dele. Davi sabia que não podia ir na frente do pastor, do supremo pastor. Ninguém pode ir à frente do supremo pastor. Quem obedece a Deus é como uma ovelha que vai atrás do pastor em todas as ocasiões. Senão, vai perder a provisão do supremo pastor. E ele continua no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Esses verdes pastos que ele está falando era campos de grama, era muito difícil no Oriente, né? Naquela época o clima era semiárido. Quem tinha que se preocupar em ficar procurando esses campos de grama era Davi. As ovelhas só tinham que olhar para Davi, acompanhar ele e confiar que ia dar tudo certo, que ele ia achar. As ovelhas não podiam ficar preocupadas, elas não podiam ter ansiedade, né? Ai meu Deus, será que eu vou comer? Será que eu vou beber? Né? Será que ele vai me proteger do lobo ali, do leão ali? Elas olhavam para Davi. Davi tinha que se preocupar, que ele tirou, né, das garras do leão e do urso, das ovelhas dele. Ele mesmo falou isso. Então, se ele, que é o homem, fez isso, né, então o supremo pastor com certeza, né, ia guiar as ovelhinhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, dar banho nelas, né? Tirar as feridinhas, aquelas machucadinhas delas. Tudo era o pastor que fazia isso. Então ele sabia que Deus também ia cuidar dele, tirar todas as doenças e feridas, machucados. Deus cuida de nós, cura todas as nossas doenças. Nosso supremo pastor, glória a Deus. Davi confiava em Deus. Por isso que ele escreveu isso. E a gente também tem que confiar que a provisão, nosso conjunto de necessidades está na mão do Senhor. Amém? Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma, isso é um alívio, né? Você está com a cabeça quente, né? Acho que as ovelhas também ficavam nervosas. Elas precisavam de um refrigério. E a gente às vezes fica com a cabeça quente também. Tantos problemas. E esse refrigério às vezes vem da parte de notícias boas, né? Boas notícias.
Ou então de amigos, né? Paulo tinha amigos que... Ele conta que, acho que em 1 Coríntios 16, verso 17 e 18. Alegrei-me com a vinda de Estéfanes, Fortunato e Arcaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como este. Então, a gente vê que pessoas, né, a gente deve valorizar as pessoas que trazem boas notícias, refrigério. Vamos buscar o refrigério na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus, recebendo a oração, né? Vamos buscar o refrigério para a nossa alma. Não vamos ficar aflitos por coisa alguma. Nós somos ovelhas de Cristo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, é por amor do nome de Deus. Ele zela pelo seu nome. O que ele prometeu, ele cumpre. Não é que nem o homem que não zela pelo seu nome, não deixa o nome sujo aí. Não, Deus é fiel. Se ele prometeu a justiça, ele vai fazer justiça. Não tem aquela parábola lá do juiz iníquo, que a viúva ficava pedindo, né, para o juiz resolver a causa dela, e importunava o juiz, e daí o juiz resolveu resolver a causa das viúvas, porque ela importunava ele, não porque ele era bom. E Jesus falou, e vocês? Né? Falou, e vós? Aqui, lá em Lucas, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nós temos que crer na justiça de Deus. Essa parábola é uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a oração. É a oração a Deus que vai, né, trazer justiça para todas as injustiças das nossas vidas. Amém? Onde que eu estou aqui? Ainda que eu andasse, o 4, né? Pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, né? Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Glória a Deus, né? Vale da sombra e da morte. O que a gente pensa? O fundo do poço, né? Não é isso que alguns pastores falam? Vocês que estão no fundo do poço, vem aqui para eu orar para vocês. Pelo menos uma vez eu ouvi isso. Às vezes a gente se sente no fundo do poço, ou então na beira do fundo do poço. Que nem Jó. Jó se sentiu na beira do fundo do poço. Ele descreveu o Vale da Sombra da Morte. Ele falou que era uma terra de negridão, né? Uma terra de trevas, uma terra de caos. Ele falou que a própria luz daquele lugar era tenebrosa. Já pensou? Mas aí a gente não precisa se preocupar, porque o que está escrito depois, né? O que é que vai nos consolar nessa hora? É a presença do pastor e o seu cajado e a sua vara, né? São os instrumentos do pastor, né? O cajado é para conduzir as ovelhas e resgatá-las quando elas caem. E a vara é para bater no lobo, tá? Não é para bater na ovelha, nem o cajado nem a vara é para bater na ovelha. Não confunda, isso aí é pro lobo, O lobo que tem que apanhar. As ovelhas, elas têm que ser consoladas pelo pastor, tá? Então, ele tem lá a vara, bate no lobo, em qualquer outra fera que vier. Então, a ovelha tá naquele, né, no vale da sombra da morte, mas ela tá ali, confiando que Deus vai cuidar dela. Isso faz ela ficar consolada. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Aí a gente já começa a ver que mudou um pouco o assunto, né? Aí Davi já está falando de guerra, né? Quando fala de inimigos é de guerra. Davi foi a pessoa aqui na Bíblia que mais teve inimigos, né? Se a gente ler a vida dele. O próprio filho dele, Absalão, um dos próprios filhos dele, foi contra ele, queria matar ele, roubou o reino dele por um certo período. Nossa, judiou. Davi sofreu tanto com o filho Absalão dele. Sofreu com os outros também, sofreu... Nossa, ele sofreu com amigos, com o rei, ele sofreu demais. Já pensou se Davi não tivesse bom pastor na vida dele? Ele estava sozinho. Acho que Davi
Só foi amado por Jonas. Jonas, que era um verdadeiro amigo dele, depois morreu. Depois ele não teve muito amor, assim, das pessoas, né? Ele só contava com Deus mesmo, a vida dele todinha. E Deus fez ele vencer as guerras. Eram muitas lutas, muitas lutas. Por isso que ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos queriam vê-lo morto, derrotado, sem provisão, morrendo de fome. Era isso que os inimigos queriam ver. E Deus preparava o quê? Um banquete para ele, né? Para os inimigos verem isso. E não é diferente conosco, tá? Nós estamos aí nos fins dos tempos, né? Homens amantes de si mesmo é o que mais tem, né? O que eles querem para nós? Nada de bom. Então, temos muitos inimigos. O que devemos fazer? Confiar no Supremo Pastor, ele vai nos suprir. A gente não vai ter falta de comida, nem de bebida dentro de casa. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai preparar essa mesa perante os nossos inimigos. Amém? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. O óleo, lá no Salmo 104:15, diz que dava brilho ao rosto, né? E o vinho alegra o coração. Então, eles não usavam creme que nem nós, né? Eles usavam óleo de azeite de oliva, passavam no rosto, no cabelo. E o rei era ungido, os convidados também, qualquer festa tinha essa unção. Na época de Jesus deu uma reclamação mesmo. Jesus falou pro fariseu que convidou ele para o jantar, na casa dele, não deu óleo para ungir a cabeça, não lavou os pés dele, não deu um beijo nele. E uma pecadora que estava lá, sabe? Essa pecadora ungiu, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os cabelos e ungiu os pés com um perfume caro que estava num vaso de alabastro. A pecadora com os pés de Jesus. E ela chorava tanto, e Jesus perdoou os pecados dela. Porque ela muito amou. E enquanto que o fariseu lá achava até que Jesus não era profeta, porque não percebeu que ela era uma pecadora. Mas Jesus falou, contou para ele, né? Tem 2 credores, um deve 50, outro deve 500, os 2 foram perdoados. Quem você acha que amou mais o credor? Aquele a quem mais foi perdoado, né? Se ele for, disseste bem, né? Quem muito amou, quem muito foi perdoado, muito amou. Então a gente vê que as pessoas que chegam a Jesus, né? Aquelas que tiveram pecados muito grandes e carregados de dores, e Jesus perdoa, né? Tira aquele fardo. Essas pessoas não largam Jesus de jeito nenhum, é aí que segura mais ainda, né? Fica mais próxima de Jesus, enquanto as pessoas que desde pequeno, né? Tá lá na igreja, procurando fazer as coisas erradas, né? Essas pessoas às vezes não dão nem tanto valor. Não, depende, né? Mas as pessoas que mais amam a Jesus são aquelas que mais foram perdoadas, aquelas que reconhecem os seus pecados. Reconhecem que foram perdoadas pelos seus pecados. E para terminar, né, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia vai seguir a gente por todos os dias da nossa vida. E vale a pena ter, né, o Senhor como o nosso supremo pastor. Ele tem que ir adiante de nós, né? Ninguém pode ir 1 centímetro a mais que Deus. Aliás, ninguém vai mesmo, nem um presidente, nem o governador, nem pastor. Ninguém pode ir acima, andar mais 1 centímetro a mais do que o Supremo Pastor. Não dá. Ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso. Tá? Então é Ele que nós devemos obedecer, é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos confiar. Então, vamos, né, confiar. E o que é habitar na casa do Senhor, né? Falaram que os criadores de ovelha, né, que tem ovelha que não larga o pastor, fica sempre do ladinho do pastor, aconteça o que acontecer. E tem outras que não gostam muito, fica bem longe do pastor. E aí eles falaram que essas que ficam do lado do pastor
o tempo todo, são as mais bonitas ovelhas do rebanho, mais gordinhas, né? Então, a gente tem que ver que se a gente fica mais próximo de Deus, né, mais comunhão, mais leitura da palavra, mais oração, mais abençoado a gente vai ser. Porque nós somos ovelhas do Senhor, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. As coisas estão cada vez piores, vocês estão vendo as notícias no mundo. Então, nós estamos precisando nos aproximar mais ainda do Senhor. Que possamos aprender, né, a viver perto do nosso Pai, obedecer, né, todos os nossos planos, porque o passado a gente sabe que Ele nos ajudou, mas o futuro também, a gente tem que crer que o nosso futuro também está nas mãos dEle, que Ele que vai nos guiar e vai prover. Nada de ansiedade, nada de medo, nada de falta de fé. Não. Vamos crer, andar e sempre lembrar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém?